Aleluia. Você está pronto para aquilo que Deus tem para essa noite? Você está feliz? Diz comigo, vai ficar melhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Por isso estamos alegres. Então, se você puder colocar a sua expectativa naquilo que o Senhor deseja fazer essa noite, eu vou te dizer, Ele vai fazer infinitamente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Amém? Este é o caráter do meu e do seu Deus. Você pode curvar sua cabeça? Nós podemos orar? Pai, te damos graças, Senhor, pela boa semente da Tua palavra. Te damos graças, Pai, e declaramos a Tua palavra irá frutificar, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, nós rejeitamos toda distração. Nós declaramos, Senhor, que a boa semente da Tua palavra não será roubada, Pai, mas irá produzir, irá cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Te damos graças, Espírito Santo, pela Tua presença, a Tua unção e movimento em nosso meio. Muito obrigado, Pai, pela redenção, o sangue de Jesus em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? A Bíblia diz assim, olha, que o redimido do Senhor diga, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o redimido do Senhor diga que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Há um desejo de Deus, uma expectativa no coração de Deus para com a minha e com a sua vida essa noite. Amém? Nós não devemos sair da igreja da mesma forma que nós entramos. Nós precisamos gerar expectativa, porque expectativa é um nível de fé. Se você mantiver o seu coração aberto, transformação do Senhor irá chegar. Isaías diz assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. A luz está saindo. Será que você não percebe? A luz da palavra chegou para o meu e para o seu coração. Eis que o Senhor faz coisa nova. A luz está saindo. E você pode me dizer, mas há muita coisa impedindo. Eu estou meio devagar hoje. Eu vou te dizer. A Bíblia diz, ei, eis que eu porei rios no ermo e caminhos no deserto. Sabe onde você não está vendo nada essa noite? Eu vou te dizer, você sairá daqui com uma perspectiva diferente. A luz do Senhor irá atingir o seu coração. Algo tem que mudar, amém? Aleluia! Efésios no capítulo 1, no versículo 3, ele diz mais ou menos assim, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, talvez esse texto ainda não esteja bem claro na sua mente, talvez você ainda não entendeu muito bem, eu vou te trazer uma outra versão. Ela diz mais ou menos assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com tudo o que os céus desfrutam. É isso que quer dizer todas as bênçãos nas regiões celestiais. Sabe, eu e você somos abençoados com tudo aquilo que os céus desfrutam. Não há motivo para que eu e você estejamos cabisbaixos. Não há motivo para que nós deixemos que o diabo mexa com a nossa cabeça. Nós precisamos nos firmar na palavra e desfrutar de tudo o que os céus desfrutam. E deixa eu te lembrar uma coisa, meu querido. No céu não há enfermidade. No céu não há escassez, porque diz que as ruas serão de ouro. No céu não há tristeza, porque diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Essa é a vida que Deus preparou para mim e para você, desfrutar de tudo o que os céus desfrutam. Você precisa se animar com a palavra, colocar ela diante dos seus olhos e no seu coração e deixar que ela produza vida. A vida não é a respeito, meu querido, de quanto do céu tem à nossa volta. Sabe, a coisa pode estar uma situação difícil, pode você não estar vendo nada. Ei, a vida não é a respeito do quanto do céu está à nossa volta. A vida é a respeito de quanto do céu está dentro de você. De quanto do céu está dentro da sua mente, do seu coração, o quanto do céu está no seu espírito. Porque se os céus estiverem dentro de você, isso vai sair. O interesse do diabo, com tudo que ele faz contra mim, contra a sua vida, não é, eu vou matar ele, eu vou fazer. Não, é nos parar.
Sabe por quê? Ele entende que há um potencial dentro de mim e de você. Há um avivamento que eu e você carregamos. Há uma esperança para tudo aquilo que esse mundo perdido precisa. E é por isso que ele quer nos parar. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Algumas pessoas, elas chegam e dizem pra gente: ah, mas vocês querem ser muita coisa. Ah, mas você parece que tem o rei na barriga. Eu vou te dizer, não parece, meu querido. Eu tenho o rei e o reino. E você também. E você pode andar nessa vida com vitória. Quando a Bíblia diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas, ela está querendo dizer que você pode ter tudo aqui na terra se você entender que o reino está dentro de você. Agora deixa eu te lembrar o que é o reino de Deus dentro de você. Quando Jesus, ele falava sobre o reino de Deus, ele disse assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aquilo que é manifesto dentro de você se chama justiça, paz e alegria. E tudo que o diabo está tentando fazer é roubar a sua atenção, tirar o seu foco da justiça, da paz e da alegria. Você já parou para pensar sobre isso? Você já meditou e percebeu que quando você está triste, a alegria foi perdida, e uma pessoa triste, ela não consegue focar em nada mais a não ser o problema? Uma pessoa que perdeu a alegria, consequentemente ela perde a paz. Ela fica desesperada, ela olha para tudo menos para a solução, a palavra de Deus diante de você. Uma pessoa que perdeu a justiça, ou que perdeu a alegria e a paz, ela não se sente mais digna de estar diante do Senhor. Ela se sente mal, ela diz, isso aconteceu porque eu fiz algo errado, e não é assim. Mas elas pensam assim. E ela perde a posição dela de justiça. Ela perde o foco daquilo que ela é. Agora deixa eu te lembrar uma coisa, meu querido. Justiça, paz e alegria pertencem a você. Foi o Senhor que te deu e o diabo não pode roubar. Não abra espaço para que o diabo mexa com a sua mente e te leve para lugares onde você nunca foi chamado a estar. A sua posição se chama justiça, paz e alegria, porque se você sair do fluir da justiça, se você sair do fluir da alegria, se você sair do fluir da paz, eu vou te dizer, o diabo vai fazer uma bagunça e você perdeu a sua posição do reino de Deus dentro de você. Justiça, paz e alegria. Você carrega o rei e o reino dentro de você. E você precisa avançar nessa terra com autoridade, entendendo aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você pode. Nada pode mudar essa realidade em mim e em você. Não saia do fluir da justiça. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados. Nós não devemos mais nada a ninguém, não devemos mais nada ao diabo, e ninguém pode nos cobrar essa conta outra vez. Você só paga uma conta uma vez. Se chega a mesma conta uma segunda vez, você vai protestar aquela conta. E você vai mostrar, olha, eu tenho um recibo. Agora eu creio que você tem um recibo em suas mãos, e quando o diabo chegar na sua porta, não recebe ele. Amém? Para de dialogar com a situação, para de dialogar com o diabo e começa a dialogar com a palavra de Deus diante dos seus olhos. Quando as circunstâncias baterem na sua porta, lembra, ei, você não precisa sair do fluir da paz, porque a sua paz não está baseada nas circunstâncias. A sua paz está baseada na palavra de Deus dentro de você. Jesus, quando ele falou da paz, ele disse, olha, eis que vos deixo a minha paz eu te dou, não como o mundo a dá. O que ele estava querendo dizer, olha, no mundo, se as coisas não vão bem, você sai da sua tranquilidade, da sua paz. Mas comigo é mais ou menos assim, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações. Não importa se parece que está ruim, vai além do que todo entendimento. Para de tentar colocar Deus nessa caixinha tão pequena e deixa que Ele flua e vá além. Amém? Se você está em paz, e a Bíblia se referindo à paz, a palavra no original é shalom. E significa nada quebrado, nada faltando.
Assume aquilo que é seu, amém? E onde não tem nada quebrado, nem nada faltando, não tem como você estar triste. Você está suprido, você está sarado, você está com tudo aquilo que você necessita. Paz pertence a você. Esse é o fluir de Deus na minha e na sua vida. O reino de Deus agindo em nós. A autoridade de Deus em nossas vidas. Aí o diabo vem com uma situação besta, você deu uma deslizada, né? E o diabo vem com a situação besta e diz, você não é mais justo. Ei, desde quando o sangue de Jesus valeu tão pouco? O preço que foi pago foi um alto preço. A Bíblia diz que por bom preço nós fomos comprados. Ei, não é qualquer coisinha que vai apagar o sangue de Jesus. Não é qualquer coisinha que vai te tirar da tua posição de justiça. Sabe, levanta a cabeça, ergue-se outra vez na palavra e deixa que o reino passe a ser ativo em você mais uma vez. Tudo o que o diabo necessita é a sua atenção. Se ele tiver a sua atenção, ele te roubou tudo mais. Existe um homem que estava fazendo uma grande construção nos Estados Unidos. E era um empreendimento muito alto. E ele estava construindo um prédio. E esse homem não era cristão. Mas ele começou a construir esse prédio, começou a tentar tocar as coisas. E um certo dia ele chegou no lugar onde ele trabalhava e ele disse, olha, alguém ontem à noite apareceu no meu quarto. E eu não sei o que era aquilo, mas tudo que ele me dizia era, eu tenho a sua atenção. Eu tenho a sua atenção. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Nós sabemos quem era aquele ser. O diabo. Amém? Um demônio apareceu para ele. E ele não disse, olha, eu tenho a sua saúde. Ele não disse, olha, eu tenho o seu dinheiro. E ele estava construindo um shopping. Amém? Sozinho. Então esse rapaz tinha um pouquinho de dinheiro. E ele disse, tudo que o ser dizia para ele era, eu tenho a sua atenção. E aquele rapaz colocou tanto aquilo na cabeça e começou a pensar tanto naquilo que ele foi ficando doente psicologicamente, entrou num quadro de doença física e veio a falecer. Agora deixa eu te dizer, por que isso aconteceu? Porque o diabo roubou a atenção dele. Não deixa que o diabo roube a sua atenção da palavra. Não tira os olhos daquilo que você é, daquilo que você tem, ou daquilo que você pode. Porque se ele roubar a sua atenção, ele terá tudo mais. Se você temer essa situação, você irá enfraquecer e irá ceder aquilo que já é seu. A autoridade de Deus é sua. Jesus comprou o nome de Jesus, que se nomeia acima de todo nome. É o nome que pertence a mim e a você. Quando a Bíblia diz toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, deixa eu te lembrar, nós somos o corpo de Cristo. Logo, essa autoridade é nossa. Amém? A cabeça não anda por aí sozinha. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. Toda a autoridade nos foi dada em Jesus, no céu, na terra e abaixo da terra. Quando as situações vierem sobre a minha e sobre a sua vida, você tem que olhar para isso e vai dizer, vai ter que ceder. Vai ter que sair. E não olha para mim com essa cara de quem está achando ruim, amém? Com cara de, ele não sabe o que eu passo, ele é um menino. Eu vou te dizer, glória a Deus que eu sou um menino. Ele mantém a minha juventude, me renova como a águia. Aleluia, eu não sei o que você passa. Nem quero saber. Eu sei o que a palavra diz a respeito. E eu vou te deixar saber essa noite. E você não irá mais passar por isso. Vai ter que ceder, amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Se você é rápido, você abre, se não fica comigo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de temor, ou de medo, ou de intimidação. Ele não nos deu espírito de intimidação, mas Ele nos deu um espírito de amor, de paz, e de poder e de moderação, perdão. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que opera em mim e em você. Amém? Quando algo se levanta contra mim e contra a sua vida, nós não precisamos temer. Nós podemos ir para cima, entendendo que espírito opera nas nossas vidas. Agora deixa eu trazer algumas ilustrações para você.
Infelizmente, algumas vezes, nós vendemos aquilo que nós somos por muito pouco. Nós nos entregamos à mentira do diabo por muito pouco. Ele diz que você não tem, e você começa a pensar, eu não tenho, faltou. E começa a emprestar a sua boca para aquilo que não serve. Quando a sua boca deveria ser emprestada para o Senhor. Aí ele diz, você não pode fazer isso é um projeto muito grande, pastor, uma construção da igreja, você não pode. E você começa, talvez é muito grande, eu não posso. E aí ele diz, você não é tão bom quanto você diz. Está vendo? Você fazia isso, fazia aquilo, você diz, rapaz, é mesmo, eu não sou tão bom. Deixa eu te dizer, não é isso que a palavra diz ao seu respeito. Não é isso que a palavra diz ao seu respeito. E isso vem para a sua vida para tentar te intimidar, tentar te trazer medo, tentar te parar. Agora deixa eu te trazer uma realidade. Quando as coisas vierem dizendo para você que você não tem, que você não é e que você não pode, olha o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Deixa com que a verdade que é soberana sobre todas as coisas seja isso que guarda o seu coração. Porque sabe, senão você irá começar bem e terminar mal. E Deus não te criou para isso. O que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito não é para concordarmos com aquilo que o diabo diz, mas é concordarmos com a palavra. A nossa boca, a nossa confissão, ela faz com que tudo venha a se transformado. Aí você diz, a minha situação é muito grande, irmão, tem que ter muita fé. Eu vou te dizer, meu irmão, sabe o quanto de fé é necessário para que um milagre aconteça? Alguém sabe me dizer o quanto de fé é necessário para que um milagre aconteça? Oi? Eu vou te mostrar o que é, o quanto de fé é. Se você quer, abre comigo, se não, fica aí. Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e 24, diz mais ou menos assim, se com a tua boca... Perdão, esse é outro versículo que fala também. Diz... Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se disse, assim será feito. E tudo quando pedirdes em oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. Sabe o quanto de fé é necessário para que um milagre aconteça? Fé suficiente para que eu e você sejamos ousados em abrir a nossa boca e concordarmos com a palavra. Porque ele não diz se você tiver uma grande fé, ele não disse se você ficar pensando, ele disse, olha, aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do que disse, assim será feito. Você declara com a sua boca, você crê que recebeu e você tem aquilo. Porque se você não tem uma melhor definição de fé, eu vou te dar uma essa noite. Fé é concordar com a palavra para viver à altura dessa verdade. Isso é fé. Não comece bem e termine mal, meu irmão. Comece bem e termine bem. Amém? Existiram grandes homens de Deus na Bíblia, e nós temos grandes exemplos. Eu vou te dar um que deixou que o espírito de intimidação vencesse ele. No Velho Testamento, os profetas eram os representantes de Deus, eram a boca de Deus aqui na terra, porque não era todo mundo que podia ter livre acesso ao Senhor como nós temos hoje. E aí o que é que acontecia? Existia um grande profeta chamado profeta Elias, e eu creio que você já ouviu falar dele. E Elias era um grande profeta de Deus, pessoas foram curadas, nações transformadas por aquilo que Elias fez. E em uma determinada situação, Elias se encontrou numa situação difícil. O rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, eles instituíram que o povo deveria adorar outros deuses, os deuses de Baal e de Azera. E Elias, revoltado com aquela situação, ele ora ao Senhor. Ele vê aquela situação e Elias institui que não deveria mais chover sobre a terra. E Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. E passando esses 3 anos e meio, a palavra do Senhor, ou o próprio Senhor, veio até Elias e disse, olha Elias, volta agora e vai tratar com Acabe, o rei. Deus disse, olha, vai ter com Acabe e trata com ele para que ele mude essa situação.
Porque não é para eles estarem adorando outros deuses. Não é para que essa escassez de chuva esteja acontecendo. Então vai lá, Elias, e cuida disso. Elias foi até o rei Acabe. E quando ele foi entrando, a primeira coisa que Acabe disse quando viu ele foi: aí vem o perturbador de Israel. Engraçado, né? Quando você tem essa palavra, aí o povo diz, tá vendo? Quer perturbar com tudo, quer mudar tudo agora. Rapaz, pensa num bicho que perturba esse crente aqui, viu? E ele disse, olha, aí vem o perturbador de Israel. Mas parafraseando a história, Elias disse, olha, quem está perturbando as coisas aqui não sou eu. O que está perturbando toda essa nação é você e a sua esposa. Vocês instituíram que deveriam ser adorados outros deuses, os deuses de Baal e de Azera. E por isso, o Senhor não pode nos abençoar. E aí, Jezabel, que tinha um espírito dominador, que estava numa posição totalmente errada, porque primeiramente o rei era Acabe, mas Jezabel era quem botava as cartas na mesa, né? Acabe era um rei frouxo, gente. Mesmo um cabo frouxo. Jezabel começa a influenciar Acabe. E aí Elias topa um desafio. Porque Elias era um homem de Deus. Quando ele se deparou com a situação, ao invés de correr e de deixar que a intimidação vencesse, ele começou bem. E ele disse, então façamos um desafio. Nós iremos ao monte e iremos oferecer sacrifício ao Senhor. O Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. E aí, marcado o dia, todo o povo de Israel foi para testemunhar. E foram os 850 profetas de Baal e de Azera. E foi Elias com seu moço. Chegando lá, eles fizeram assim, ó, os profetas de Baal e de Azera podem ir, podem oferecer seu sacrifício. Fizeram o holocausto ali com madeira, botaram seus sacrifícios e começaram a invocar os seus deuses. E diz que eles oravam e nada acontecia. E diz que eles começaram a se bater apelando e nada acontecia. E Elias, confiante no Deus que ele tinha, ele, talvez o Deus de vocês aí esteja dormindo. Talvez ele esteja de férias ou não está escutando. Deixa eu te lembrar uma coisa, meu irmão. Glória a Deus, o nosso Deus nos ouve em todo tempo. Ele não tira férias e não está dormindo. E foi isso que Elias provou naquele dia. Eles ofereceram seu sacrifício até um determinado momento, quando viram que nada iria acontecer. E Elias disse, agora é a minha vez. Posso? E aí, o que é que aconteceu? Ele disse, olha, para o negócio ficar mais animado aqui, nós vamos fazer assim. Tragam água e nós vamos jogar sobre a madeira. Quantos sabem que madeira molhada não pega fogo? Mas Elias entendia o poder do nosso Deus. Amém? Agora deixa eu te trazer outro panorama, meu querido. Se você for ler na Bíblia, lá nos mostra como eram as quantidades de água. Só para você ter uma ideia, eram como se fossem várias caixas d'água de mais de 1000 litros. Agora pensa e lembra comigo, faziam 3 anos e meio que não chovia naquela região. E ali é uma região seca. Então o maior desafio em si não estava nem no holocausto. O maior sacrifício era jogar água sobre o holocausto. Sabe, o povo creu na palavra de Elias. Elias foi ousado. Porque se aquele negócio desse ser errado, ele estava morto. Ele estava frito. O restinho de água que o povo tinha, ele mandou jogar sobre a madeira e disse que ia pegar fogo. Esse era o sacrifício verdadeiro. Jogar o restinho de água que servia para eles. E eles jogaram. E eu gosto do detalhe que a Bíblia traz. Porque os detalhes fazem toda a diferença. Diz que Deus não só respondeu com fogo, mas diz que o fogo do céu desceu e lambeu até a última gota de água daquele lugar. Esse é o nosso Deus, um Deus que responde por fogo, que vai contra toda e qualquer circunstância e faz com que um milagre aconteça. Mas continua comigo, amém? Depois disso, eles mataram todos os 850 profetas de Baal e de Azera. Não sobrou um para contar a história. Eles matam todos aqueles profetas, falsos profetas na verdade. E aí o que é que acontece? Alguém não ficou feliz. Jezabel, que tinha um espírito dominador sobre ela, que tinha um espírito de intimidação, vamos por assim dizer, ela
simplesmente não ficou feliz. Por quê? Aquele era um meio pelo qual ela dominava o povo. Sabe, eram os deuses, eram falsos deuses, então ela manipulava situações com aquilo. E se o povo viu que aquele falso Deus não era verdadeiro, que eles não tinham autoridade nenhuma, o que é que iria acontecer? Ela iria ficar desmoralizada. E aí Jezabel, nada feliz, ela faz uma promessa a Elias. Ela diz, olha, ai de mim, se até amanhã eu não fizer a ti o que fizesse com os deuses e os profetas. Ou seja, ai de mim, se até amanhã eu não mandar te matar. Aí depois que o cara matou 850 profetas, desceu fogo do céu, ele deixa que a mentira do diabo intimide o coração dele. E diz que Elias fugiu, correndo, com medo de uma mulher. Me perdoe as mulheres, amém? Mas ele era um homem, amém? Supostamente, né? Não era o vaso mais frágil da história. E ele corre. E o mais interessante é a declaração que Elias faz. Porque ele correu com medo, intimidado, e ele faz uma declaração. Ele diz, Senhor, toma agora a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Esta é a declaração que Elias fez quando fugiu. Ele disse, olha Senhor, cansei dessa brincadeira de crente, esse negócio de milagre, tá vendo? Fiz isso tudinho. Depois que estava o negócio indo bem, aí de repente parece que a desgraceira começou, a mulher vai me matar. Eu cansei, não quero mais brincar. A gente vai parar por aqui. E pode me levar. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que ninguém, tá vendo? Aí, se fosse outro. Quando ele falou dos pais dele, eles não estavam falando dos pais físicos. Eram os pais espirituais. Naquele tempo, os profetas treinavam uns aos outros, os seus sucessores. Na sua grande maioria, poucos foram os profetas que não foram treinados por outro profeta. Amém? Então, quando ele disse, ele estava lembrando daqueles que o treinaram no ministério, que compartilharam com ele da palavra. Ele estava dizendo, olha, eu não sou melhor, Senhor. Eu não sirvo mais para essa coisa de ministério. Vou parar por aqui. Intimidação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando o espírito de intimidação vem, ele te deixa confuso. Ele te deixa com sentimento de inferioridade. Ele faz com que você não se veja, ele te cega, ele faz com que você aceite situações que normalmente, no seu juízo perfeito, você não aceitaria. Elias, infelizmente, não tratou com a raiz do problema. Com o espírito de intimidação que estava na vida de Jezabel. É necessário que você identifique aquilo que tem te intimidado. Aquilo que tem trazido medo e afronta contra a sua vida. Aquilo que tem se levantado como maior verdade do que a verdade da palavra de Deus. E que você trate com isso. Porque se você não acabar com o mal pela raiz, é como você olhar para uma árvore e dizer, eu não gosto daquele fruto. Aí você vai lá e manda tirar todos os frutos dele. Aí você diz, acabou o problema. Não estou vendo mais nada, tá vendo? Sendo que sabe, com o tempo aquilo vai frutificar outra vez. Aquilo vai sair de novo e vai estar diante de você. É preciso cortar o mal pela raiz. Tratar apenas das bordas, dos frutos, não vai trazer resultado. Se encha da palavra, coloque no seu coração a palavra de Deus, para que ela seja superior àquilo que te traz intimidação. Elias, infelizmente, não fez isso. E o espírito de intimidação afrontou ele outra vez. Jezabel veio de novo. Porque quem começou todo o escarcéu no começo foi Jezabel. Foi ela quem colocou na cabeça do rei Acabe, se você for ler, para adorar outros deuses. Foi ela quem influenciava o povo para que adorasse esses deuses. E ele tratou com 850 profetas e esqueceu de um probleminha. Aí você diz, não, mas eu já estou melhorando muito aqui. Eu já estou bem, pastor, eu avancei tanto, deixei isso, deixei aquilo, estou me corrigindo e tal. Mas é só esse pequenininho aqui não vai fazer mal. Aquele pecadinho de estimação. Você cria o bichinho, alimenta de vez em quando para ele não morrer, né? É só algo pequeno. Pouquinha coisa. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você deixar aquele pouquinho, ele vai crescer. E vai crescer, e vai crescer, e de repente frutificou outra vez. Te tirou da sua posição e está te intimidando. Aí você pensa que não pode vencer mais isso. Você pensa que não era aquilo que a Bíblia diz que você é.
Você começa a não ver as coisas fluir na sua vida. Você pensa que não tem o que a Bíblia diz que você tem. Quando na verdade era apenas um pouquinho. Não aceite, meu irmão. Bote para correr. Trate o mal pela raiz. Corte, porque sabe de uma coisa? Aquilo que você deixa afrontar a sua vida, aquilo que você teme é ao que você serve. Você já parou para pensar sobre isso? Aquilo que você teme é o que você serve. Você fica com medo. Não vai dar certo. E aí você começa a servir esse pensamento. Ao invés de avançar, você vai recuando. Não, mas eu não tenho, não sou. E começa a servir a esses pensamentos, servir esses pensamentos. E de repente você está preso, enredado por eles. Lembra que o espírito de intimidação não foi o espírito que o Senhor deixou para você. Sabe, o espírito que opera em você não é o de intimidação, é o de poder, amor e moderação. A palavra de Deus necessita ser a última palavra na sua vida. Se a Bíblia falou, eu creio e ponto final. Sabe por quê, meu irmão? Nessa palavra, eu creio até quando diz a capa. Eu creio de capa a capa. Até quando diz assim, Bíblia Santa, eu creio. Se você puder pegar essa palavra, encher o seu coração com ela, a ousadia do Senhor irá se manifestar. O Espírito dele que já está dentro de você, irá começar a agir com poder, amor e moderação. E aí eu vou te trazer um exemplo bom, para que você não fique apenas com um exemplo ruim. Na Bíblia nós vemos uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Porque a comunhão com a palavra e com o Espírito, a comunhão com Deus, ela produz essa ousadia. E essa pessoa foi o rei Davi. Eu creio que você conhece Davi. Davi, ele tinha ousadia e ele entendia que o Espírito de Deus era o que fortalecia ele. O poder de Deus operava nele. E olha que ele estava com o Espírito apenas sobre. Hoje eu e você temos o Espírito dentro de nós. Davi era apenas um menino. Davi era apenas um menino. Mas Davi, se você for ler a história de Davi, você vai ver que enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai, ele tinha comunhão com Deus. Davi salmodiava ao Senhor. Davi lembrava e colocava diante dele aquilo que lhe trazia esperança, as boas coisas que o Senhor havia feito. E num determinado momento, o povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo afrontado pelo exército do inimigo, o exército dos filisteus. Sendo que, como se não bastasse um exército vir contra o povo de Israel, existia no meio deles um gigante, nada folgado. Golias, você lembra dele? Da história? Existia um gigante chamado Golias, que fazia parte do povo filisteu. E Golias afrontava o povo de Deus dizendo assim, olha, envia o exército, envia um que me derrote. Agora o desafio é assim, se eu vencer, todo o povo de Israel vai ser cativo, vai ser escravo do povo filisteu. Agora se eles vencerem, a gente recua e não vai mais contra a guerra. E no meio de toda essa afronta, diz que o exército de Israel não se achou ninguém que fosse contra Golias. Nem mesmo o rei Saul, que deveria ser o homem de guerra que iria diante do povo, não queria afrontar Golias. Porque se ele perdesse, todo o povo iria escravo. E aí Davi, um certo dia, foi entregar a comida dos seus irmãos que estavam servindo em guerra. E Davi escuta aquilo. E sabe qual foi a atitude de Davi? Não foi olhar e ficar intimidado. Não foi olhar e deixar que o medo tomasse conta do coração. Ele entendia que maior era Deus que estava com eles. Agora, mais uma vez eu te lembro, Deus estava com eles, mas hoje Deus está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí, Davi olha para aquela situação e diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança, que não é do povo de Deus? E vem afrontar o exército do Deus vivo. E Davi diz, rapaz, entendendo quem era Deus, o nosso Deus é bom desde o princípio, amém? E o nosso Deus, ele é um Deus galardoador. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele necessita crer que ele existe e que é galardoador, o presenteador do que o busca.
Então Davi, mesmo não conhecendo isso escrito, ele sabia isso no coração dele. Ele sabia que com Deus é sempre um ganho. E aí Davi chega e pergunta: ô pessoal, deixa eu entender aí a história. O gigante está afrontando o povo. Vocês são povo de Deus, ainda não se acordaram disso. Mas eu sei que com Deus há sempre um ganho. O que é que acontece se a gente perder? Se a gente perder, todo o povo vai escravo. Certo? E o que é que acontece se a gente ganhar? O que é que eu ganho se eu vencer esse gigante? E aí o pessoal disse: olha, você ganha a filha do rei, você ganha uma grande quantia em dinheiro, e você vai ganhar também a sua família livre de impostos, porque a partir desse momento você vai ser, se você vai casar com a filha do rei, você vai ser realeza. Logo de tabela, toda a sua família é realeza e não precisa mais pagar impostos. Eu creio que Davi pensou, né? 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Rapaz, esse negócio dá futuro. Eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, minha família vai ficar livre, então o dinheiro que eu vou ganhar é livre, eu não preciso ajudar papai. E ainda por cima eu vou casar com a filha do rei, que deve ser uma princesinha, né? Então, rapaz, o negócio aqui é bom. Eu vou entrar nessa. Vai ser só ganho. Porque se Deus está comigo, eu sei que o negócio está garantido. E aí, Davi, que iria para a batalha, precisava de uma autorização do rei. E aí nos mostra onde Davi reconhecia quem ele era. Saul chega para Davi e diz: apresente as suas razões, porque eu tenho que deixar um menino que nunca foi para a guerra e contra Golias, que além de ser um gigante, a Bíblia diz que ele era homem treinado em guerra desde sua adolescência. Então por que eu vou deixar um menino que nunca foi para uma guerra batalhar contra um gigante, valendo a cabeça do povo todo? E ele diz: eu vou te contar uma história, rei Saul. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, veio o leão e eu o matei. E veio também o urso e eu o matei. Mas, como eu disse a você, o que eu gosto são os detalhes da história. E eu vou te trazer o detalhe. Primeiro, algumas pessoas dizem que Davi derrotou um leão e um urso. Eu não concordo. Porque a Bíblia diz: quando vinha o leão, ou seja, denotava que era mais de um. Quando vinha, ou era algo que poderia acontecer volta e meia. Quando vinha um leão, Deus foi comigo e eu o matei. E aí ele diz: olha, quando vinha também o urso, Deus foi comigo e eu o matei. Então Davi entendia que com Deus, com o poder de Deus, mesmo ele sendo um menino, ele poderia derrotar um leão. E depois veio um outro bicho que era o urso. E ele também o matou porque o poder de Deus estava com ele. Então aquele bicho feio, diferente de Golias, era só mais um bicho. E Deus já foi com você no leão? Deus já foi com você no urso? Você precisa identificar que o poder de Deus continua aí, meu querido. O poder de Deus ainda está presente. As situações que se levantam contra mim e contra a sua vida, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Você passou por problemas que você pensava que jamais iria superar. Você já passou por coisas na sua vida que você pensava: dessa eu não saio mais, e você saiu. Deus foi com você. E essa coisa que tem se levantado contra a sua vida é apenas um bicho diferente. Desde que o Espírito de poder que habita em você seja aquele que reina, avance com isso. Davi, ele foi contra Golias. E aí traz o detalhe de novo da história. Diz que quando Golias se aproximou dele, Golias zombava. E ele disse: olha, sabe de uma coisa? Você vem para mim com escudos e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é o Deus que batalha a nossa causa. E diz que Davi venceu. Assim como eu e você. Você precisa olhar para a batalha partindo da perspectiva certa. A coisa é que você olhe para as dificuldades, para a batalha que, vamos dizer assim, surge na sua vida, e você se vê da perspectiva errada. Você não lembra que o Espírito de poder habita dentro de você, e você parte da perspectiva de que você tem que lutar. Você parte da perspectiva de que eu vou ter que ir contra isso, eu vou ter que batalhar contra isso, quando na verdade a Bíblia diz: olha, você é mais do que vencedor. A vitória já foi conquistada para você. Você não tem que batalhar mais nada. Deixe que o Espírito de poder, o Espírito de Deus, pleiteie a sua causa. A coisa é que muitas vezes você não está ainda disposto para deixar que o Espírito de amor haja.
A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o amor, ele não tem expectativas em si mesmo. O amor, ele simplesmente dá. Ele simplesmente se entrega. E eu vou te trazer uma perspectiva disso para que você não se sinta diminuída. É porque eu não tenho esse amor todo pelo Senhor ou pela sua palavra. Não se preocupa. Acompanha comigo. Em João, no capítulo 21, se você quer acompanhar, você acompanha, senão eu vou citar do mesmo jeito. Em João, no capítulo 21, ele conta a história de quando Jesus ele tinha morrido e ele já tinha ressuscitado. Amém? Eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Jesus ele escolheu para si 12 discípulos. Eu vou te dar o plano de fundo, certo? Ele tinha escolhido 12 discípulos que caminharam com ele durante o tempo que ele esteve aqui exercendo o seu ministério. E esses discípulos provaram do poder de Jesus. E um deles era Pedro. E Pedro era um cara ousado. Pedro era sempre o primeiro em tudo. Pedro era aquele que ia na frente de todo mundo. Sabe quando Jesus, uma certa noite, disse, olha, eu vou orar, vão para o barco e depois eu chego lá. Diz que as ondas começaram a soprar, o barco foi movimentado e no meio da noite eles já estavam no meio do mar. E vinha um homem caminhando sobre as águas. E diz que os discípulos temeram, ficaram aterrorizados. E quando Pedro viu aquilo, quando os discípulos viram aquilo, diz que eles gritavam e pensavam, é um fantasma. Aí você diz, bando de incrédulo, o que é que você ia pensar, meu irmão, no meio do mar, de noite... Um cabo andando em cima da água, você já tinha se ou repreendido ou corrido. Mas Pedro era um cara ousado. E ele vendo, Jesus diz, olha, se acalmem. E aí Pedro diz, rapaz, isso é Jesus. Ele diz, olha, se acalmem, sou eu, Jesus. E Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Pedro experimentou o poder de Deus. E eu posso te contar outras situações. Mas bem, deixa eu resumir. Quando Jesus estava para morrer, Pedro tendo provado de tudo aquilo, Pedro ele diz, olha Senhor, de modo algum eu vou deixar que tu morra. Se for preciso eu dou a minha vida por ti. Se for preciso eu morro junto com o Senhor. Mas, quando os guardas chegam para prender Jesus, Jesus se entregou. E Pedro ficou numa situação ruim. Por quê? A Bíblia conta que em outras situações, guardas vieram para prender Jesus. E Jesus ou saiu no meio da multidão, ou continuou pregando e os guardas cederam. Então, eu creio que na cabeça de Pedro ele está dizendo que vai se entregar, mas quando vier os guardas vai ser da mesma jeito da outra vez. Ele simplesmente vai falar e o negócio está resolvido. E aí Pedro, não, se for preciso eu me entrego pelo Senhor. Mas o que é que acontece? Vem prender Jesus e Pedro não se entrega. E Jesus já tinha declarado, olha, você irá me negar. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E intimidação entrou no coração dele. Pedro, ele se retira e volta para aquilo que ele fazia antes. Ele volta para pescar. E é interessante que quando Jesus ressuscita, ele diz àquelas mulheres que foram até lá, fala aos discípulos que eu ressuscitei. Anuncia e chama os discípulos e também a Pedro. Sabe por quê? Jesus sabia que Pedro não se sentia mais do grupo. Pedro disse, rapaz, eu não tenho esse amor todo que eu declarava. E ele não se sentia mais do grupo. Mas Jesus, com todo o amor que ele tinha e com todo o entendimento, ele diz, olha, anuncia aos discípulos e também a Pedro. Mais ou menos assim, diz a Pedro que ele ainda faz parte do time. Eu não estou ressentido com ele. Mas Pedro ficou ali, isolado. E diz que em uma das aparições de Jesus, Jesus vai até a praia. E Jesus tem um encontro com Pedro. E aí é os versículos que eu te dei. Nesse encontro, Jesus vai tratar sobre o amor, o espírito de amor que operava em Pedro. Pedro, vamos caminhar comigo. E aí Jesus diz, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me ama? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. E ele diz, então, cuide das minhas ovelhas. Toca o ministério. Segue com aquilo que eu te chamei para fazer. E diz que Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas. E por uma terceira vez, Jesus diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes. E algumas pessoas dizem, está vendo, Pedro era bocudo, né? Até com Jesus, na última vez, ele já estava com uma paciência cheia, já estava, não, Senhor, você não sabe, eu não já disse 2 vezes, é mais uma. Mas não era isso que aconteceu. Infelizmente,
de traduções de língua para língua, algumas coisas mudam, algumas coisas se perdem, detalhes se perdem. E o que está escrito aí, a palavra amor, que nós só temos uma palavra para definir, amor, ela no original tem mais de uma palavra. Quando Jesus, ele estava nesse versículo, e quando esse versículo foi escrito, e que Jesus estava nesse episódio, o que ele perguntou a Pedro foi mais ou menos assim: Pedro, tu me amas agapau? Ou seja, você me ama com amor ágape, do tipo que daria sua própria vida por mim? De fato você me ama do jeito que você tinha dito lá atrás? Ele disse: Senhor, eu te amo filéu. Ou seja, Senhor, agora eu reconheço que eu não te amo ao ponto de dar a minha vida. Eu amo você com amor filéu, ou seja, um amor fraternal, um amor de irmão, que vai até um certo ponto, mas ainda não dará vida. Mas sabe quando Pedro diz a Jesus: eu te amo filéu, ou seja, eu te amo com amor de irmão? Jesus não desprezou ele, não disse: tá vendo, não tem nem amor suficiente. Não, ele disse: olha, ainda assim, cuida das minhas ovelhas. Ele disse: Pedro, você me ama agapau por uma segunda vez? E Pedro disse: Senhor, eu te amo filéu, eu te amo como um irmão, eu ainda não daria minha vida. Ele disse: Pedro, sabe de uma coisa, mesmo com esse nível de amor que você tem, cuida das minhas ovelhas. E aí mais uma vez Jesus pergunta, sendo que na terceira vez Jesus diz: Pedro, você me ama filéu? O que Jesus estava dizendo é: Pedro, você de fato tem pelo menos o amor de irmão para comigo? Você pelo menos tem esse pouquinho para iniciar? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que Pedro estava dizendo é: Senhor, tu sabe que realmente eu ainda só tenho esse pouquinho para dar o início. E aí Jesus diz: olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus faz uma outra declaração. Ele diz: olha, quando você era moço, você se vestia ou se cingia como moço e ia por onde queria. Mas quando você for velho, te vestirão a ti e te levarão para onde você não quer. E a Bíblia diz que isso se referia à morte pela qual Pedro haveria de morrer. Sabe o que é que isso está me dizendo? É mais ou menos assim: olha, você começou com esse amor, que ainda está pouco, ainda é falho, ainda não dá a sua vida. Mas Pedro sabe de uma coisa: se você persistir nele, esse amor irá crescer, irá se tornar um amor ágape. E quando chegar lá no fim, você irá de fato dar a sua vida por mim. O amor de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Se você pisou na bola, deixa eu te lembrar uma coisa, meu irmão. Deus não está te julgando por isso. Ele está dizendo: existe ainda um pouco de amor na sua vida para comigo? Porque se existir, você ainda faz parte do time. Você ainda está comigo. Você não precisa desistir de tudo. Pega esse pouco de amor e começa a desenvolver outra vez. A Bíblia, se referindo a quando nós pecamos, ela diz: se teu coração não te condena, tendes paz com Deus. Mas ainda se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. O que ele está dizendo é: rapaz, você não se sente justo? Você não está se sentindo bem? Lembra, o Espírito de amor está sobre você, está dentro de você, e você pode avançar com isso. Você tem poder e você tem amor. Agora deixa eu te trazer moderação. Porque o espírito de moderação também opera dentro de você. E moderação, meu querido, eu vou te dizer o que é. É uma mente equilibrada, uma mente constante. Aqueles que não ficam mudando. Aí eu vou te lembrar o que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. Ela diz: olha, vós tendes a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente moderada, é uma mente equilibrada, ela é uma mente constante. Eu posso te dar um exemplo de moderação. Neemias na Bíblia, ele foi um homem designado para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém tinha passado por alguns problemas, os muros caíram. E diz que Deus tratou com Neemias e ele botou em seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. Fortificar a barreira contra o inimigo. E Neemias começou a fazer aquilo. E diz que Geazim e o outro que eu me esqueci o nome, porque é o nome árabe, Sabalet. Geazim e Sabalet, eles eram do meio do povo de Deus. Mas eles começaram a ver no seu coração que aquilo, não, esse negócio aí vai tirar nossa autoridade, esse negócio aí não vai dar certo. E começaram a querer parar Neemias. Muitas vezes as pessoas que estão perto de você irão tentar te parar, irão tentar mudar. Rapaz, esse negócio de fé, você está declarando já há tanto tempo, não dá certo não. Crê como a gente crê em Deus, que chora, vai chorando, geme e chora, e aí recebe.
mas você precisa persistir firme com o que a palavra diz. E a palavra diz que você tem uma mente moderada, equilibrada, que se firma naquilo que a palavra diz. E foi isso o que Neemias fez. Diz que Neemias, quando estava construindo o muro, esses dois amigos dele mandam uma carta dizendo: desce aí do monte, desce de Jerusalém e vem até a nossa cidade, porque nós temos que tratar algo com você. Mas a Bíblia diz que Neemias percebeu no seu coração que eles intentavam matar a ele e parar a obra de Deus. Distração. Eles estavam tentando distrair Neemias, porque se eles parassem, distraíssem Neemias e rapaz, se a gente tirar ele de lá, esses muros não são construídos. E aí distração que chegar para Neemias. Mas Neemias, ele respondeu: eu não posso ir. E diz que por 4 vezes eles mandaram de novo mensageiros. E Neemias sempre respondeu: eu não posso ir. E aí da última vez, quando eles enviaram um mensageiro, ele disse: diz lá para eles, eu não posso ir. Porque o que eu faria, como avançaria a obra se eu saísse? Neemias tinha a consciência de constância. Começar bem e terminar bem. Começar com Deus e terminar com Deus. Não parar e não deixar que o reino pare de avançar. Distração pode valer a sua vida, como iria valer a de Neemias se ele tivesse cedido. A falta de moderação, de entender que o Espírito de Deus que habita em você é um espírito de moderação, de constância, pode valer a sua vida. Pode valer o seu chamado. Seja moderado. Seja equilibrado. Quando o diabo trouxer distrações para você, pare e pense: isso não vale a pena. Quando o diabo trouxer distrações para você, pare e lembre: rapaz, isso pode valer a minha vida. Quando você se comprometer com alguém, lembre-se, você é um cristão. A sua palavra é um bom testemunho. Seja moderado, cumpra. Quando você decidir pegar firme com o seu pastor, seja moderado. Persista. Quando se levantarem contra aqueles que são seus, não seja como Sabalete e Geazim, que foram contra, cederam e queriam: não vai dar certo, aí vamos matar logo esse camarada. Ei, não, defenda aqueles que são seus. Você tem uma mente equilibrada, moderada. Moderação opera em você. O diabo não pode te tirar da sua posição de vitória. Se a situação estiver ruim, faz aquilo que Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A alegria é algo que eu e você podemos aprender. Aprenda com a palavra. Como eu disse a você, com Deus é apenas ganho em todo tempo. Quando a Bíblia diz assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ela estava dizendo: não toma a forma do mundo, não seja como o mundo é, mas se transforme pela renovação da vossa mente. Deixe que a palavra entre na sua cabeça, na sua mente e te transforme. E aí ele diz o resultado, para que você possa provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer o que é perfeito no Senhor? Mantenha a sua mente equilibrada. Quando Paulo escreveu que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele estava na prisão. Alguns versículos antes, ele escreve algo que para quem está numa prisão é algo maravilhoso. Quem está numa prisão que corria esgoto, que estava com os pés presos, não era nem uma prisão como é hoje, era ainda pior. E ele escreve dizendo assim: olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Vossa moderação tem que ser conhecida diante de todos os homens. O Senhor está perto. Você pode dar um bom testemunho. Você pode se alegrar com a verdade da palavra, meu irmão. Deixe com que o espírito de poder, de amor e de moderação reine na sua vida e faça a diferença. Domine sobre as situações. Você é cabeça, você não é cauda. A Bíblia diz de mim e de você que nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós nascemos para reinar. Você já viu um rei aceitando ordem? Rei é aquele que domina, é aquele que dá ordens. Romanos 5,17 diz que nós nascemos para reinar em vida. Nós não nascemos para perecer em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Agora talvez isso não esteja claro para você, e deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Graça e justiça. Eu vou te dar uma definição do que é graça. Graça não é um poderzinho de Deus.
Quando a Bíblia define graça, ou quando nós definimos graça, diz que graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Certo? Certo. Qual o maior favor de Deus que nós não merecíamos? Jesus Cristo. Graça não é uma coisa, graça é uma pessoa. Então quando ele diz, olha os que receberam a abundância da graça, ele está se referindo a Jesus. Você aceitou Jesus? E aí ele diz, os que receberam a abundância da graça, Jesus Cristo, e o dom da justiça, quando Jesus veio habitar no seu coração, os seus pecados foram perdoados, você foi feito justo. A Bíblia diz, foi a morte de um justo pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você tem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é que você está fazendo que ainda não deu uns pulos e não está reinando em vida? Você precisa tomar essa palavra um pouco mais a sério. Se anime, meu irmão. Você é rei sobre essa terra. Bote o diabo para correr. Bote a intimidação para correr. Não seja parado pela intimidação. Avance com o rei e o reino dentro de você. Amém? Aleluia. Fica de pé. O grupo de louvor pode vir aqui bem rapidinho. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho 10 minutos. Então rápido, por favor. Eu vou te ensinar uma coisa. A última dessa noite. Toque algo bem animado, pelo amor de Deus. Você vai celebrar aquilo que você veio fazer aqui essa noite. Sabe, receber da palavra de Deus. Você vai celebrar aquilo que você é, rei sobre essa terra. Você vai celebrar porque você reina em vida e a situação não vai te parar. Deixa eu te lembrar uma coisa, meu querido. A situação está ruim, mas vai ter que ceder. A intimidação que o diabo tem batido na sua porta, dizendo, rapaz, está difícil, a partir de agora não dá. Você vai lembrar que o espírito de poder está dentro de você e que isso é apenas um bicho diferente. Você vai lembrar que o amor de Deus está dentro do seu coração e que Ele ainda conta com você. E que você vai avançar sobre essa terra e irá chegar ao ponto onde Deus planejou que você chegasse. Moderação está em você. E você irá avançar com aquilo que com aquilo que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor.